Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é dia 9 de março de 2026, segunda-feira, segundou, e hoje a gente começa uma semana. Nesse mês de março, estarei com vocês pela segunda-feira. Normalmente eu participo das reuniões de oração, de uma forma anônima, né? Eu tô e não tô. Eu tô ali acudindo uma criança, fazendo um café, mas eu sempre tô escutando, né? Ninguém nunca me chama para orar porque acham que tá só o Frank, mas eu estou também. E hoje o Saulo, né, chamou a gente, algumas mulheres, e eu faço parte desse grupo, para estar conduzindo esse tempo. E eu gostaria de começar orando, né, pela nossa semana, por essa segunda-feira. Senhor Jesus, muito obrigada por essa manhã. Obrigada porque as suas misericórdias se renovam, Senhor, na nossa vida. Obrigada por esse corpo, por essa comunidade vide. E eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, para que a nossa segunda-feira comece de fato, a gente com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que cada irmão meu que está aqui presente nessa reunião de oração, é, cada irmão meu possa receber o pão de hoje, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que a gente busque ao Senhor a cada dia, a cada manhã, a cada noite, no intervalo entre uma atividade ou outra, que os nossos pensamentos a gente possa te buscar, Senhor, em todo o tempo. Eu oro em nome de Jesus para que a gente receba o pão de hoje, Pai, para que a gente tenha esse alimento para hoje, em nome de Jesus. Aqui também, fora desse espaço também, Senhor, do nosso dia a dia, o nosso cotidiano, em nome de Jesus, eu quero abençoar mesmo a nossa segunda-feira, Pai. E eu oro no teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Nessas segundas, né, comigo, eu tenho pensado um pouquinho sobre algumas reformadoras, né, esposas dos reformadores, né, do Lutero e tal, e o Senhor tem falado um pouquinho comigo sobre maneiras diferentes de encontrar com Ele, né, entre uma louça, entre o trabalho, no meio do seu dia, que vai envolver outras atividades que podem parecer não muito espirituais, mas que também são convites de você ouvir o Senhor, né? Eu quero começar orando. Primeiro motivo de oração hoje, e é muito interessante ser hoje, segunda-feira. Por quê? Porque quem é que acorda segunda-feira pensando na eternidade? Eu não sei quem acorda pensando na eternidade, né? Mas ontem, antes de dormir, porque normalmente a gente vai pensando no segunda-feira, tem isso, tem aquilo, começa, né, seu dia a dia ali no trabalho. Mas ontem, antes de dormir, eu fui colocar o Luca para dormir e ele pediu assim, a última palavra dele antes de dormir foi: Mamãe, ora para que eu veja, eu quero muito ver os anjos e Deus no meu sonho. Ora para que eu veja os anjos e Deus e Jesus, todo mundo no meu sonho. Eu quero muito ver. Ora por isso. E eu orei pelo Luca, né? E eu falei, nossa, eu fiquei com aquilo no meu coração. Ele pedindo para ver a eternidade, para ver as coisas do céu, né? As coisas celestiais. Ele perguntou, nossa, por que que eu não posso ver um anjo agora, né? Quase que eu falei, calma aí que eu vou chamar a vovô Cirlei para vir para cá, para te explicar. Mas eu queria que, irmão, a gente começasse a orar pelo nosso coração, que precisa também buscar as coisas do céu, né? E talvez seja uma oração diferente para começar a nossa segunda-feira, porque talvez a sua cabeça e a minha cabeça tá aí na nossa agenda da semana, né? De afazeres, de compromissos, mas a Bíblia fala que o Senhor colocou no coração do homem esse anseio pela eternidade, né? E tanto é que tá ali no coração do meu filho de 3 anos, né? Esse coração querendo as coisas do céu, né?
E eu quero pedir por um tio que ele ama muito, que é como ele fala, o tio Lalécio. É, Laércio, por favor, faz essa oração, querido. Amém. Oh, Papai do céu, e, e cada ensino que o Senhor já nos traz logo de manhã, que já quebra a nossa ansiedade para esse dia, que já desmonta tantas programações que, como a Mari disse, que a nossa mente programou nas madrugadas, ontem à noite, para que hoje fosse cumprido através da nossa força, do nosso querer. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, não é assim. O amanhã pertence ao Senhor e nós não sabemos o que vai acontecer, o que pode acontecer daqui a meia hora. E as coisas têm sido muito intensas para cada um de nós, sim. Mas precisamos voltar realmente o nosso coração para o Senhor, nosso Pai. Porque é o Senhor que determina as coisas da nossa vida. E se não tivermos esse coração pensando no Senhor, pensando nas coisas do alto, como diz a tua palavra também, buscar em primeiro o reino dos céus, a gente não verá essa justiça do Senhor nas nossas vidas, na vida das pessoas, não vai entender. Obrigado, Senhor, porque as crianças existem principalmente para nos ensinar, porque o Senhor pôs elas como referência, o Senhor disse, se a gente não tornar como uma dessas crianças, a gente não verá o reino de Deus, porque muitas coisas a gente aprende com elas, pensando dessa forma, no simples, que é o mais importante para cada um de nós. Passar uma noite falando com o Senhor, sonhando com o Senhor, meu Deus, quantos agora não desejam isso agora, ouvir um pouquinho mais o sussurrar do Senhor dentro de nós. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, pela vida do Luca, pela vida de cada criança, e pelo Teu Espírito Santo que move isso nelas, que mova em cada coração aqui, ó Pai, mesmo com as programações já feitas em cada um, mas que a gente, ó Deus, vá então, pensando e falando com o Senhor, vendo o Senhor em todos os lugares, aonde o Senhor nos colocar, aonde a gente estiver, a partir da residência de cada um, uma mãe que está ali cuidando dos seus filhos, da sua casa, ao marido que sai, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Traga esse anseio, então, Pai. Eu acho que a única coisa que a gente pode estar ansioso é ver o céu, é estar com o Senhor o mais breve possível. Mas gere em nós, Senhor, para que jamais, jamais, Deus, apesar que falhamos, mas jamais esse desejo, ó Pai, de estar com o Senhor apague dentro de nós, porque nós não temos mais nada nessa vida a não ser o Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada, querido. E eu quero continuar nesse mesmo espírito. Semana passada, eu tive alguns momentos com a Gisele, a esposa do Alex, missionários, né, os dois. E ela me contou algo muito interessante, assim, eu acho que eu nunca tinha escutado, assim, de algo simples, mas o simples, ele é incrível também. Ela me contava que o filho dele já tem 23 anos, né? O Isaac, e que todas as noites o Alex orava com ele, né? Todas as noites, até completar 18 anos. Que depois, na noite que ele foi completar 18 anos, ele chamou o filho e falou: Filho, a partir de agora você ora por. Agora você virou um homem, agora você ora sozinho. Papai não vai
mas vim orar com você. Mas o que eu achei interessante nesse relato desse missionário é que ele entendeu um valor ali de orar, criar esse hábito, um hábito que virou uma tradição, assim, o filho esperava pela essa oração desse pai todos os dias à noite, né? E eu achei muito incrível hoje, graças a Deus, o Isaac, com certeza essas orações têm muitos frutos na vida do Isaac. O Isaac é um homem de Deus, tem uma fé robusta e genuína, e eu fiquei pensando nisso, né? Até falei ali com o Frank, né? A gente ora pelas crianças, mas isso aqueceu meu coração, assim, por esse foco, assim, de oração. E eu queria agora orar, pedir uma oração contrária, na verdade. Orar, não para a gente orar pelos filhos, mas a gente orar pelos pais. Eu vejo muitos pais aqui, ó, vários pais, né? E Mariana, Deu você pra- está muda. não sei quem falou, obrigado. Fui eu mesmo. É, e aí eu queria que a gente orasse, na verdade, por esses pais, né? Por que a gente orar por esses pais? Porque às vezes o nosso cotidiano ele pode nos engolir, né? E a gente perder algumas coisinhas assim que podem ser muito relevantes, enfim, para a fé dos nossos filhos, né? Há pouquinho tempo atrás eu ouvi um ministro de louvor falando isso. Nossa, eu queria agradecer os meus pais porque eles amaram tanto ao Senhor na minha frente que ficou muito fácil para mim. Então, isso aí é maravilhoso, né? Então, eu queria orar agora pelos pais, né? Para que cada pai possa receber do Senhor esse convite para orar, para abençoar. Não, às vezes, não só você orando, mas orando com o filho, né? Eu acho que é precioso sobre isso. Eu não me lembro dos meus pais orarem por mim, mas eu tenho muitos pais espirituais que já oraram por mim. E isso aí, porque como a gente ouviu ontem, o Senhor não deixa ninguém, ninguém é órfão, ninguém fica desamparado, e isso é uma bênção do Senhor. Então eu quero pedir, deixa eu ver, para uma filha aqui orar por um pai. Ah, Bruna. Bruna, você pode orar? Não consigo. Ah, de boa. Vou pedir outra aqui, ó, que eu sei que tem um pai bem maravilhoso. É, deixa eu ver aqui. Amanda, você consegue orar? Consigo. Ai, que bom, porque eu sei que seu pai é maravilhoso. Então, assim, ora, por favor, pelos pais, para que eles possam ter esse convite no coração. Amém? Amém. Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Senhor, porque a gente consegue, logo na segunda-feira de manhã, orar e agradecer ao Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada e cada família que vai ouvir posteriormente essa reunião de oração. Te peço, Senhor, especificamente agora, pelos pais, Senhor. Ninguém nasce sabendo ser pai, não tem um manual de como ser mãe perfeita, o pai perfeito. Mas tem, Senhor, aqui representados pais que temem ao Senhor, pais que buscam, Deus, o melhor para os filhos. A gente sabe, Deus, que é desafiador. Eu não sou mãe, mas eu sou filha e eu sei o quão desafiador é, Senhor. Então, Pai, dê sabedoria aos pais, incomoda mesmo no coração, fala através de sonhos, fala através de pessoas, fala através da tua palavra, Senhor, com cada pai, para que eles tenham sabedoria de guiar os filhos desde pequenos nos caminhos do Senhor. A tua palavra fala que a gente tem que ensinar a criança no caminho que deve andar, Senhor. Então, que o Senhor possa dar esse tipo de sabedoria, Pai. Claro que nós somos humanos, somos falhos, vai ter pai e vai ter mãe que vai falhar, que vai, é, às vezes, ter atitudes que não são legais,
mas que o Senhor possa incomodar, Senhor, e quebrantar esses corações, Pai. Quebrantar o coração a ponto de falar: errei, filho, me perdoa. Papai não é perfeito, mamãe não é perfeita, mas o Senhor também nos ensina a perdoar então ensinar, Deus, através de cada momento, Senhor. E que o Senhor possa incomodar mesmo, Pai. Em nome de Jesus, cada pai, para que o filho se converta e veja o Senhor através da vida dele. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Amém, Amém. irmã. Obrigada. Pois é, Pai perfeito só do céu, né? Então, queridos, eu eu fiquei muito emocionada, né, quando a Gisele compartilhou comigo sobre esses relatos, né? E, e é isso, de tempos em tempos eu acho que é tão bom a gente ouvir outro irmão. Por isso que é tão bom a gente viver em comunidade, né? Um vai ajudando o outro, puxando o outro para o rumo, para o nosso alvo, né? E falando em segunda-feira, né? Eu queria que a gente orasse agora pela nossa agenda, né, da semana. Semana passada, foi uma semana bem cheia para mim. É, foi uma semana que eu tive encontros com muitas pessoas, né? E, e eu fiquei pensando sobre isso. Eu levei a Gisele no salão para ela ter um momentinho ali de beleza e tal. E, e o salão de beleza, ele pode parecer um lugar assim, ali, né? A pessoa vai ali, vai se cuidar sobre si, né? Mas não necessariamente, né? E a gente teve uma experiência, eu e ela, muito preciosa ali no salão, muito valiosa, assim, de ouvir, assim, conversar e encontrar com irmãs ali sedentas, enfim, eu acredito que o Senhor marcou um encontro ali nosso no salão com aquelas pessoas, né? Foi um tempo muito precioso. E eu fiquei pensando nisso, né? No meu dia, quando eu fui ter um tempo com a Gisele, foi um dia que eu tive que equilibrar vários pratinhos para estar ali, para passar algumas horas ali. E mas mas quando eu fui fazer minha agenda da semana passada, o Senhor sussurrou alguns nomes assim, e eu marquei e eu estava ali no meu coração e graças a Deus que eu consegui que o Senhor me deu essa graça de ouvir esse sussurro e porque eu fui muito abençoada com esses encontros assim. Eu fui muito abençoada. Então eu queria que a gente nessa segunda-feira, eu não sei se você tem esse hábito, né, irmão, de algumas pessoas têm agenda ali de dos compromissos da semana. Eu ainda uso a de papel, né, 30 a mais. O povo aqui é novinho, mas é 30 a mais ali, né? É, E aí eu costumo colocar nomes e tal, anotar e perguntar para o Senhor, enfim, os compromissos da semana. E eu gostaria de te convidar também a fazer isso, perguntar para o Senhor quais são os encontros que o Senhor tem para você nessa semana. Para além de trabalho, para além de filho, de rotina, que esses já são os encontros que o Senhor te deu, mas para além disso, quais são os encontros que Ele tem para você nessa semana? Então, a gente vai orar agora pela agenda. E eu sei uma pessoa que é muito bom de agenda, que é a Alissa. Ela é 30 a mais, mas ela usa, não sei se ela usa agenda de papel, mas Oi, ela é boa de agenda, eu já vi. E eu queria, Alissa, que você orasse pela nossa agenda dessa semana, para que o Senhor sussurre mesmo, se ele tem encontros assim para fazer no nosso meio, no nosso coração. Tá linda, vai. o dia que eu dirijo a reunião, eu me preparo fisicamente. Hoje não, gente, vai com essa cara mesmo. Tá linda, Vamos vai. orar pela agenda. Senhor, louvado seja o teu nome, por mais uma segunda-feira que o Senhor nos colocou de pé. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio. Quantas pessoas ao redor do mundo gostariam de estar de pé hoje e não puderam? E por isso nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor, pelos nossos planos ao longo dessa semana, planos de trabalho, agenda, Senhor, que a gente tem que cumprir, compromissos, encontros
que vão acontecer, que estão programados e aqueles que ainda surgirão, Senhor. Que em tudo isso, teu Espírito seja o vento que sopra, que vai nos direcionando no falar, no decidir, no fazer, no executar, Senhor. São tantos os compromissos nossos, e o Senhor é aquele que nos instrui no passo a passo, se a gente ouvir. Então, meu pedido, Senhor, é que a gente possa ouvir ao Senhor nos nossos compromissos. Seja no tomar o café com alguém, seja no organizar uma mochila, Senhor, no fazer um vídeo, executar, Senhor, uma apresentação no trabalho. O Senhor sabe cada um de nós quais são os nossos compromissos. E o Senhor ama a ordem, o Senhor ama compromisso cumprido. Então, que possamos, Senhor, na nossa semana, ser espelho do Senhor, das características do Senhor, de como o Senhor trabalha, de como o Senhor faz, de como o Senhor cria. Que a gente seja reflexo, Senhor, do nosso Rei. Todos os dias, Senhor, de segunda até a próxima segunda, Senhor. Até o domingo, quando a gente vai estar junto lá na igreja, para celebrar uma semana de vitória, Senhor, mesmo com lutas. Então, que o Senhor dê a cada um de nós, que sejamos gente responsável, gente que entrega o que falou, gente que faz o trabalho, Senhor, com excelência, como para o Senhor e não para homens. Porque é por isso que a gente vive, Senhor, é para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Agora, obrigada, Alissa. Eu queria que a gente orasse também. Essa semana, a gente teve, final de semana, né? Tivemos o primeiro movimento ali dos jovens, né? A gente agora está passando por uma transição, assim, né? Do ano passado para cá. Então, ano passado tínhamos GA todos os sábados e agora a gente dividimos as faixas etárias, né? Faixa etária. Então, virou agora GA Teens e GA Youth. Então, ali de 11 a 16 anos e de 16 para cima, 16 para Valdo. E ali, nesse período, a gente faz assim, um sábado os mais novos e outro sábado os mais velhos, e assim a gente vai fazendo, né, intercalando. Então, sábado agora a gente teve o primeiro encontro dos menores, né? E, gente, é assim, eles são muito animados, né? Muito animados. E eu fiquei assim, eu estava observando eles, né? O Frank deu a palavra e eu estava conversando com a Liz, da Alissa, e ela falando, eu gosto da oração do Frank, a gente estava compartilhando ali, e eu falando, gente, orando mesmo por eles, assim, sabe? Para que eu estou, para ser bem sincera, eu estou orando a minha oração por um avivamento, assim, sabe? Nos adolescentes e nos jovens, para que o fogo, ele não passe, mas para que eles tenham esse fogo se torne em raízes profundas no amor de Deus, assim, sabe? Para que eles sejam alicerçados. E eu queria que a gente orasse agora por essa faixa etária, assim, de 11 a 16 anos, né? A gente está falando aqui sobre sussurros, né? Nessa faixa etária, e deixa eu ver alguém aqui para orar, eu vou pedir para o Luiz. Eu acho que o Luiz está aí, não tá? Tá aí. Você pode orar, Luiz, só para você. Não me respondeu. Aí, se não for o Luiz, deixa eu ver aqui. O Saulo Magalhães, pastor lindão. Cadê? Tá podendo orar, Saulo? Bom dia, tô aqui, pode falar. Não, só para você ouvir aí o motivo de oração. Nessa Uhum. idade, de 11 a 16 anos, tem muitos sussurros, né? Já que a gente está falando sobre isso. E tem muitos sussurros, gente, do inimigo, né? Tem um bullying ali, tem
algumas brincadeiras ali de mau gosto, né? Que eu acho que a gente já passou por isso, eu já passei, provavelmente você também já passou, né? É, mas o que a minha oração tem sido é para que esses adolescentes, esses jovens, eles também possam ouvir os sussurros de Deus, né? Dizendo quem eles são, que eles são amados, enfim, que esse sussurro do Senhor seja mais forte e maior do que o sussurro de todas as outras vozes, né? E é essa a minha oração por esses jovens nessa manhã, tá bom? Amém, amém. Senhor, muito obrigado por essa manhã de oração, onde nós podemos colocar coisas tão específicas diante do Senhor, Deus. E a partir daquilo que o Senhor tem movido no nosso meio, como igreja, como comunidade, nós nos alegramos com essa juventude mais nova, esses pré-adolescentes e adolescentes que estão ali descobrindo com tanta energia, Pai, com tanto vigor, o que é caminhar contigo. Mas como a Mari bem trouxe, Senhor, nesse caminho, vozes, sussurros, outros elementos podem duelar com o que eles estão desbravando, Deus. Então, Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor possa ensiná-los a ouvir a tua voz, como o Senhor ensinou a Samuel, Pai. Ensinar a discernir a sua voz e o destaque dela em meio a todos os sussurros, a todos os barulhos, os ruídos, os chiados que vão duelando contra isso, Senhor. Eu oro para que o Senhor preserve a integridade deles, preserve a semente que foi semeada na infância, para que eles possam então, Senhor, ter um encontro contigo. E nesse encontro, poder experimentar uma fé genuína, uma fé madura, e sim, Deus, nos momentos específicos, escolher o Senhor, escolher santidade, escolher se posicionar frente a quem tu és. Mais uma vez, obrigado. Para nós, como igreja, é um privilégio poder ver esse movimento. Obrigado pela vida do Frank, da Mari, de toda a equipe. Que bênção tê-los no nosso meio como pastores desses meninos. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Saulo, como é que você tá? Amém. A voz tá bem ruim hoje. Tá, eu tô aqui meio prostrado, mas tá indo. Acho que daqui uns dias ela me deixa. Tá Mas tô pior. gripado. Aham. Ai, tá bom. Vamos orar então por você. Eu posso orar. É, uma coisa, né? Ainda mais o Saulo que usa bastante a voz, né? Talvez hoje seja um dia desafiador, né? Já que você tá com dor. Vou orar por você. Jesus, muito obrigada. Obrigada pela vida do Saulo, nosso pastor. E que bênção que ele está aqui, Senhor, e eu posso orar por ele também. Posso ouvir o timbre da sua voz e saber que talvez hoje acordou um pouco pior, mas eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor o visite, seu corpo, a sua voz, a sua saúde, e, e hoje eu tenho a graça, né, a oportunidade de orar pela saúde do Saulo, Senhor, que tanto nos abençoa, que é uma bênção no nosso meio, que tem nos conduzido as ovelhas do Senhor, sendo ovelha também. Eu quero te pedir, Senhor, pelo Saulo nessa manhã, para que o Senhor o visite, Pai, com a tua graça, com o teu toque, que além de receber uma cura física, Senhor, eu oro por cura física mesmo, mas eu também oro, Senhor, por um renovo nessa semana, Senhor, na vida do Saulo, que ele possa também receber essa experiência maravilhosa, assim como eu falei ontem de Maria, né, que se derramou, que perfumou ali. Eu oro em nome de Jesus para que o Saulo tenha encontros com o Senhor, Pai, encontros que o acessam de todas as formas, Senhor, da maneira mais profunda. A gente ora como corpo, como ovelhas mesmo, orando pelo nosso pastor, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dele, Pai, que o Senhor possa preservar a saúde do Saulo, livra ele do mal em nome de Jesus, e a gente ora pedindo para que a semana do Saulo seja uma semana
não marcada pela dor, mas marcada pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por restauração mesmo na saúde dele e por encontros com o Senhor nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém, Mari. Amém. Obrigado. Amém. 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 7h30, e eu gostaria de... falei aqui alguns pontos, né, sobre... Comecei ali na nossa manhã falando sobre a eternidade, né? Guiado ali pela oração que o Luca me conduziu a fazer ontem à noite. E irmãos, assim, eu pensei tanta coisa agora para de manhã, e aí, graças a Deus, hoje de manhã foi um sussurro que me acordou mais cedo do que o meu despertador, e falando, não, filhinha, não é nada disso. Rebeca já está aqui correndo. Mas eu queria muito compartilhar isso com vocês, irmãos, sobre a nossa semana, sobre o nosso dia. Ontem foi um dia que, de uma maneira assim, eu estava deitada no chão e brincando ali com a Rebeca, e pela primeira vez, a Rebeca tem 1 ano e 8 meses, pela primeira vez ela disse, mamãe, amo muito. A primeira vez que ela disse que me ama, né? Assim, de uma maneira espontânea, né? E ela falou, abraço, abraço, e me abraçou, e eu derramei, assim, eu sou essa mãe que chora nas primeiras vezes, mas hoje eu acordei pensando ao contrário, na verdade, pensando no Senhor, quando a gente diz que o ama, né? Quando a gente, meu coração de mãe ficou assim numa alegria em receber esse amor espontâneo, sem nada ali, só, enfim, esse amor espontâneo, assim, de graça ali, né? Eu fiquei tão feliz, e eu fiquei imaginando o coração do nosso pai, quando a gente chega diante dele, só derramando o nosso amor, né? E assim, que hoje é segunda-feira, e você tem tantos compromissos, queridos, assim como eu, né? Hoje tem para consertar a máquina de lavar aqui em casa que está quebrada, tem luz, tem tantas outras coisas, tem comida e fralda que daqui a pouco me espera, mas mas hoje o sussurro que me acordou de manhã foi esse amor que você vivenciou ontem ali, eu estou disponível, né? O Senhor está disponível para a gente em todo tempo, né? Mas o que que a gente tem dado, né, para o Senhor? Será que o nosso amor pelo Senhor tem mexido ali na nossa agenda dos nossos dias, né? Em que a gente o perceba entre uma atividade e outra, nos nossos compromissos, que a gente consegue ouvir esses sussurros, né, do Senhor. E eu queria voltar. Eu ia hoje falar sobre as reformadoras, né? Um livro que até que o Saulo me deu, e eu comecei a ler agora, sobre essas mulheres que, né, esposas de reformadores, e hoje eu ia ler uma carta ali da esposa de Lutero, mas é muito interessante que a esposa de Lutero, né, a querida Kate, como ele falava, entre as cartas, não as cartas, né, mas o que ele falava dela ali no meio da correria, é que ela encontrava com o Senhor também no dia a dia, né? Também entre os cuidados em ser esposa, em ser mãe, em ser auxiliadora, né? Ela encontrava com ele de forma simples, né? E aí eu quero voltar lá para um texto que eu li ontem, né? Sobre Maria, Maria de Betânia. A gente tem pouquinhos minutos. E aí eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume.
É, aqui a gente encontra essa devoção, né? E eu quero te perguntar, né? Eu quero perguntar para você que está me ouvindo, para mim também, essa pergunta, é, entre a nossa agenda, os nossos afazeres, o que tanto é necessário, né? O que tanto é nos pedido, você tem conseguido encontrar esse lugar de ir para os pés do Senhor e se derramar ali no seu coração, em oração? Ou você está tão ali imerso ali na agenda, nos desafios, que a gente não consegue nem ouvir os sussurros do Senhor, né? É, esse texto fala de uma mulher, né? Que ali a, os cabelos dela, essa vulnerabilidade, né? Eu vejo aqui na minha câmera, tem muitos homens, né? Na minha câmera só, né? Que os homens estão com a câmera aberta. Graças a Deus, Salviano, Bonde, Saulão, Cirleizinho. E assim, talvez vulnerabilidade para o homem, não sei se é mais difícil do que para a mulher, né? Acredito que seja, né? Já que o homem precisa mostrar algo, né, de fortão e tal, de provedor e não sei o quê. Mas o Senhor nos chama para esse lugar de vulnerabilidade, né? Mamãe já vai. O Senhor vai nos chamar para esse lugar de vulnerabilidade. Irmão, aqui tá esse lugar aqui. O Senhor tem chamado você e a mim para voltar lá no que eu falei lá às 7 horas da manhã, para a gente voltar a encher o nosso coração com as coisas do céu, para que isso permeie a nossa semana, os nossos dias, para que a gente deseje estar nesse lugar, né? Então, meu irmão, minha irmã, que você me escuta agora, que em nome de Jesus, que esse amor aqui, né, extravagante, assim, vamos dizer assim, de Maria, em que ela ouviu apenas um sussurro: eu quero amar o Senhor. Não importa quem está do lado. Cirleizinho, não importa o sussurro do irmão, que às vezes falam as coisas nada a ver, né? Que a gente vai ter vários sussurros, irmãos, às vezes de pessoas que vão falar uma coisa que não é assim agradável, mas quando a gente escuta os sussurros do Senhor, a gente fica firme na rocha, né? Então, assim, para sua semana, que você possa também na sua agenda colocar duas atividades para hoje, né? Que na sua semana, que ao olhar na sua semana, se ela for muito cheia, que você faça essa pergunta para o Senhor: Senhor, como aqui me ajuda a a administrar o meu tempo para que eu possa te dar, para que eu possa investir, para que eu possa ir até o Senhor, né? E a outra coisa também, os encontros que ele tem para fazer, né? Na sua agenda, na sua semana. E faltam 2 minutos e eu quero orar, tá bom? Fecha aí os seus olhos. Senhor, muito obrigada por esse dia, por essa segunda-feira. Eu te agradeço, Senhor, porque quando eu leio esse texto de Maria, eu fico pensando na minha vida mesmo, esse ato extraordinário que ela teve, mas eu quero te pedir, Senhor, para que esse derramar do amor não seja só em momentos assim de eventos, mas que seja diário, Senhor, que a gente possa derramar o nosso amor ali no trabalho, com os filhos, entre a nossa agenda, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço para que a gente possa cultivar esse dia a dia com o Senhor, no simples, né? E isso realmente vai reformar a nossa vida, vai transformar o nosso coração, vai transformar os nossos dias, Senhor. Eu oro para que nessas pausas do dia, como no almoço, em que talvez ali a gente tenha essa vontade, talvez, de pegar no celular, de estar ali por dentro do que acontece. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que os nossos irmãos e eu aqui nessa manhã, que a gente possa ouvir os seus sussurros nos chamando para viver junto com o Senhor, mais tempo com o Senhor, para que a gente possa ter desejo mesmo da tua palavra, para que a gente possa orar, lembrar uns dos outros, para que a gente possa orar
pelos motivos que aparecerem na nossa mente, no nosso feed, para que a gente tenha tempo para o Senhor, Pai, porque a gente tem, o Senhor nos deu isso. E eu oro em nome de Jesus para que, como eu comecei essa reunião, Pai, para que mesmo segunda-feira, que o nosso coração termine hoje, o dia de hoje, esperando pelas coisas do alto, Senhor, olhando para o alto, que é onde vem o nosso socorro vem do Senhor. Obrigada, Pai, porque o caminho, o Senhor já apontou o caminho, e o caminho é o Senhor Jesus, e obrigada porque Ele não nos abandona, nunca nos abandonará. E a gente tem esse Deus Emanuel, Deus conosco. Obrigada por isso, Senhor. Que eu e os meus irmãos, a gente possa viver essa vida de derramar o nosso amor pelo Senhor, porque o Senhor é digno disso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, que você possa viver sua semana Amém. depois do alto, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e que você possa ouvir os sussurros do Senhor. Em nome de Jesus.